E acho que estamos ao vivo! Será que estamos mesmo ao vivo, pessoal? Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live de sexta-feira. Sextou, pessoal! Vamos lá falar de Marie Laveau, finalizando essa playlist sobre voodoo. Se tiverem pedidos, ainda vamos fazer mais lives nessa playlist. Mas só se o povo curtiu, se o povo pedir, tá bom? Então vamos lá. Marco Silva já tinha postado aqui antes de eu chegar. Boa noite, seja bem-vindo, Marcos. Obrigada pela presença. Olha o Jesus da Shopee, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela, maravilhosa, e boa noite, Espaço das Deusas. Seus lindos, bora deixando o like e compartilhando. Isso aí, gente. Chegou aqui, botou o dedo no like, compartilhou essa live. Vai maratonar a playlist de voodoo aqui no canal durante todo o final de semana. Não percam, gente. Tá muito incrível, hein? E olha só, agora nós temos a duplinha aqui prontinha, minha tese e o capítulo que, por razões de fé e crença religiosa de membros da banca, tive que tirar da tese, mas agora o Espaço das Deusas possibilitou a publicação do capítulo censurado pela academia. Está aqui agora com material completo. Então, a pesquisa completa do meu doutorado está aqui publicadinha para vocês. Todas as pessoas que adquiriram até hoje este exemplar já está a caminho. Ótimas notícias! Então, seu exemplar, se você adquiriu até hoje, 26 de setembro de 2025, seu exemplar já está a caminho do seu endereço. Postei tudo, pessoal. Isso aí. Amanhã tem live de lançamento do nosso livro às 18 horas. Não percam, hein? Tiago Faria Mello, membro do canal. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Então, hoje nós vamos fazer uma live especificamente sobre a questão política dos mitos, das elaborações sobre Marie Laveau, né? Nós fizemos várias lives, 6 lives anteriores, com essa é a 7ª live da playlist sobre voodoo. E para quem está percebendo, é importante que a gente enfatize, né? Que nós estamos trabalhando as mesmas coisas, seja em texto bíblico, seja na parte do voodoo de Nova Orleans do século XIX, seja com tradução de livros, nós estamos trabalhando interpretação, leitura de texto, leitura de mundo, leitura de personas, de personagens, mitos, política dos mitos. É importante que a gente perceba tudo isso e entenda que a nossa realidade também é feita de construção de mitos, construção de personas, interpretação de linguagem o tempo todo, e principalmente estruturas de poder em torno dessas mitologias, dessas narrativas, né? E a gente está construindo aqui inúmeras formas de entender a nossa realidade e também perceber o quanto nós vamos ser manipulados, se permitirmos, por essas narrativas, por essas estruturas mitológicas, por essas estruturas de poder que criam personas, que criam elementos que vão cativando as pessoas, né? Independente do espectro político, nós somos enredados por narrativas e precisamos saber interpretar essas narrativas e para não sermos reféns delas, ok? Para avisar, os slides da live de hoje já estão no drive do Espaço das Deusas, tá? Em formato PDF. Então, eu vou começar a projetar aqui para a gente começar a conversar. Importantíssimo, porque a gente vai falar sobre a política da criação de mitos,
principalmente em torno de Marie Laveau, tá? Então, começo com um depoimento, né, dos muitos que a gente viu até na live passada, que diz o seguinte, abre aspas, Marie Laveau foi para mim a mulher mais sábia que existiu. Ela era, de certa forma, para mim como outro Salomão, enviado pelo Deus Todo-Poderoso para vir aqui e ajudar o seu povo. Eu também a imagino como um João Batista que veio para ensinar o que é certo e correto. Esta mulher de quem estou falando não orava 3 vezes ao dia como Daniel, mas orava a cada hora do dia que nosso Pai Celestial enviava. Eu a imagino como alguém escolhida pela própria mão de Deus. Ela não era egoísta, mas servia tanto aos negros quanto aos brancos, aos ricos e aos pobres, fazendo todo o bem que podia e nunca prejudicando ninguém. Fecha aspas, velho George Nelson. Então, aqui tem um dos muitos depoimentos que nós começamos a ver também na live passada dessa playlist sobre voodoo, a respeito dos mitos, das impressões que se formaram em torno de Marie Laveau. Outra frase, abre aspas, Marie Laveau, ouvi dizer que ela era um demônio. Quando ela morreu, chifres saíam da cabeça. Ela fez um monte de coisas ruins. Fecha aspas. Senhora Jones. Vimos que as visões divergentes sobre Laveau, a dicotomia entre bruxa e santa, tem muito mais a ver com quem a descreve do que com quem ela realmente era. Na parte final do meu estudo, dessa playlist, eu quero discutir as apropriações alternativas de Marie Laveau, revisar os principais pontos das lives anteriores e concluir com minha própria apropriação da Rainha Voodoo de Nova Orleans, que proponho neste estudo. A luta pela apropriação correta, entre aspas, de Marie Laveau. Comecemos com a abordagem elaborada pelo historiador afro-americano Marcus Christian. Ele oferece uma avaliação espirituosa e fascinante de uma página sobre o que, na época, havia sido escrito sobre Marie Laveau. Surpreendentemente, e apesar de tudo pelo que ela era conhecida, Christian nos incentiva a considerar que Laveau era simplesmente uma herbalista brilhante e pode nunca ter tido nada a ver com voodoo. Em sua opinião, ela foi vítima da imaginação racista de autores sensacionalistas. Abre aspas. O fantasma de Marie Laveau, a famosa rainha negra do voodoo, ainda paira sobre Nova Orleans. Em momentos mais terrenos, ela caminha pelas ruas com passos pesados que reverberam nas mentes dos vivos, ligando-os ao passado há muito morto da cidade. É um fantasma vigoroso, e embora Marie, como todos os bons mágicos, tenha sido dita estar morrendo há 9 dias, o número de dias pode ser traduzido com segurança em anos e multiplicado por 10. Pois Marie é um fantasma pagante e é muito mais conhecida na história hoje do que muitos dos dandies elegantes enfeitados que a governaram. Fecha aspas. Exploradores do macabro e do exótico não a deixarão morrer. Escritores perseguem seu fantasma como dizem que amantes a perseguiram no auge do seu poder e beleza. Ela é tão nativa das tradições franco-americanas de Nova Orleans quanto o Mardi Gras, o Gumbo, a Jambalaya e o Layampe. Lafcadio era seu amigo quando ela era idosa e mais tarde foi erroneamente nomeado como um de seus amantes. Henri Castellanos pintou um quadro gráfico dela na imprensa branca local de sua época. George Washington Cable a apresentou ao mundo através das páginas da revista Century e o famoso artista Edward Campbell a esboçou como uma espécie de Mahatma Gandhi feminino, com uma filha escultural que parecia uma deusa grega. Então, uma geração mais jovem de escritores, como Knott, Saxon, Asbury, mergulhou mais fundo no mistério de Marie Laveau
e, por meio da síntese mágica da tinta da impressora, evocou um fantasma de cemitério que certamente faria crianças chorarem de medo. Os rumores mais ousados dizem que ela sugava os ossos de crianças pequenas que haviam sido fervidas vivas em uma poção de bruxa horrível. Histórias não tão ousadas transformavam as crianças em gatos pretos e a tornavam uma vendedora meio louca de amuletos da sorte, poções e pós mágicos. Pode ser verdade que ela habitava aquele submundo obscuro da feitiçaria, onde sua alma deveria ter sido vendida ao diabo em troca de poder terreno. Pode ser verdade que, remontando aos deuses tribais da antiga África, ela trouxe o temido culto da adoração à serpente arada para Nova Orleans, e assim conquistou a imortalidade do nome, se não da alma. Mas há fortes razões para duvidar de tudo isso e presumir que Marie Laveau não era uma rainha voodoo, que ela nunca reinou em cerimônias de voodoo, que, como a maioria dos negros de ascendência e tradições francesas, ela acreditava e tinha conhecimento de ervas usadas na medicina e que, longe de se considerar do diabo, ela realmente se considerava uma das ungidas de Deus. Nesta última crença, ela pode não ter se enganado, pois tantas evidências podem ser apresentadas ao tribunal da história para provar que ela é uma santa, quanto há testemunhos jurando que ela é uma pecadora. Fecha aspas. Esta análise revela a apropriação que Christian fez, né, de Marie Laveau. Este esplêndido historiador afro-americano sofreu muito com uma sociedade racista que não apreciava seu talento por causa da cor de sua pele. Embora exaustivamente pesquisada e bem escrita, a maior parte de sua obra permaneceu inédita e, infelizmente, ainda hoje não foi disponibilizada ao grande público em formato publicado. Levando em consideração o ponto de partida experiencial de suas visões, é compreensível que ele estivesse interessado em resgatar Marie Laveau do que ele percebia como estereótipos racistas, tipo adoração do diabo, superstição negra, obscenidade, prostituição, que até hoje perseguem, né, as práticas e culturas negras, projetados em uma maravilhosa personagem afro-americana com traços quase santos. No entanto, se sua avaliação fosse precisa, esse estudo de Marie Laveau como exemplo quintessencial de liderança feminina no voodoo de Nova Orleans perderia sua substância. A visão de Christian lembra a posição de E. Franklin Fraser sobre as continuidades culturais africanas no Novo Mundo, que ele demonstrou em sua famosa controvérsia com Melville Hersowitz. Baseando-se na psicanálise freudiana, Fraser afirmou que a travessia do meio e a escravidão foram eventos tão traumáticos na história do povo afro-americano que causaram uma completa obliteração da herança cultural africana. Em contraste, a trajetória de meu estudo persegue os principais pressupostos do campo oposto a Fraser, a linha de Hersowitz. Então, eu vou traçar a minha análise para o lado do Herkovitz, tá? No entanto, como Christian e Fraser, eu também quero estabelecer uma leitura de Marie Laveau que busque superar rótulos racistas e desmascarar e desembaraçar falsos estereótipos inventados por uma sociedade supremacista branca. No entanto, acredito que, ao fazê-lo, esses dois acadêmicos afro-americanos jogaram fora o bebê junto com a água do banho, por assim dizer. Apagar a herança africana nas realizações de Marie Laveau, como Christian tentou fazer, ou na espiritualidade cristã afro-americana, como Fraser promoveu, representa uma forma errônea de emancipação. Não é a herança africana das atividades e convicções de Marie Laveau, ou seja, seu envolvimento com a religião voodoo, que precisa ser expurgada, mas as suposições racistas e depreciativas associadas a essas formas culturais africanas. Pois, na minha opinião, são precisamente a beleza, a força
e a sabedoria do capital cultural feminino africano de Lavaux que a permitiram ser quem ela era e o que ela defendia. A líder carismática e principal representante do voodooísmo de Nova Orleans. Portanto, eu defendo uma abordagem afrocêntrica, crítica a Marie Laveau e a poderosa liderança feminina no voodoo de Nova Orleans, uma abordagem que busca realocar a agência histórica de Laveau e sua comunidade de dentro de sua herança cultural. Da mesma forma, tento expor e superar o deslocamento eurocêntrico das conquistas de Marie Laveau em muito do que foi publicado sobre ela. Cornel West criticou os estudos afrocêntricos por frequentemente carecerem de sensibilidade à opressão de classe e gênero, e, além disso, por tenderem a ser homofóbicos. Tendo levado essa crítica em consideração, espero que minha relocalização cultural, histórica e filosófica afrocêntrica do voodoo de Nova Orleans e de sua principal líder, Marie Laveau, tenha sido sensível às múltiplas formas de mecanismos de estratificação que operam na cidade. Não ofereci nenhuma reflexão sobre possíveis encontros homossexuais entre os voodoos de Nova Orleans nessa playlist. Presumo que relacionamentos lésbicos tenham ocorrido entre os voodoos, mas não descobri nenhuma evidência que pudesse provar ou refutar a existência de tais encontros. Por isso eu não os mencionei aqui. No entanto, discuto a formação da liderança feminina do voodoo de Nova Orleans a partir da complexa dinâmica de estratificação em torno de raça, classe econômica, gênero e religião predominante na cidade. Os estudos afrocêntricos clamam por esse holismo, por essa perspectiva completa, tá? Não parcial das questões. O pensamento africano tradicional se baseia na unidade, não na fragmentação. Portanto, para o estudo dessa playlist, utilizei várias disciplinas, como estudos religiosos, história, antropologia, sociologia, música, dança, história do direito, medicina, linguística, literatura, estudos afro-americanos, estudos estadunidenses e estudos sobre as mulheres, para coletar os dados discutidos. No entanto, essencialmente, esse estudo é um exercício de etnografia histórica, entrelaçando metodologias etnográficas e historiográficas. Seguindo a escola de Chicago, liderada por Jean e John Komaroff, o estudo é uma análise de um campo cultural ao longo de um período, isto é, o voodoo de Nova Orleans do século XIX. Assim, eu explorei a formação da liderança feminina no voodoo de Nova Orleans como uma dupla interação dialética entre a agência histórica de um povo e a estrutura social em que vivia, e simultaneamente a troca dialética entre eventos locais e seu contexto colonial e imperialista global. Examinei a interação entre os níveis micro e macro e a interação entre grupos dominantes e subordinados. Nesta análise, concentrei-me em uma figura específica, Marie Laveau, que personifica paradigmaticamente toda a sua cultura religiosa. Alguns pontos ficam evidentes. Como é possível que haja tão pouco escrito sobre Marie Laveau? A surpreendente falta de material sobre ela está relacionada ao fato de que os historiadores, tradicionalmente, não lidavam com as culturas dos subalternos. Os etnógrafos, por outro lado, se concentram em culturas vivas, não em culturas passadas. Só muito recentemente a etnografia se tornou uma ferramenta do historiador cultural, e os dados de arquivo, os informantes dos etnógrafos. A formação de uma poderosa liderança feminina no voodoo de Nova Orleans do século XIX tem suas raízes na África. Portanto, ainda é importante explorar os papéis das profissionais religiosas da África Ocidental, os conceitos femininos do divino, as sociedades secretas femininas e os modelos da África Ocidental de e para o comportamento feminino e feminilidade. Então, tem muito que se pode aprofundar ainda nessa perspectiva. Esses modelos caracterizam as mulheres africanas como trabalhadoras, fortes, economicamente independentes e intimamente ligadas a outras mulheres, e não aos homens.
No entanto, na África Ocidental patriarcal, os papéis das mulheres são, na melhor das hipóteses, complementares aos dos homens, e não dominantes como no voodoo de Nova Orleans. Para uma explicação plausível, tanto da feminização quanto do domínio das líderes femininas no voodoo de Nova Orleans, precisamos nos voltar para a história das famosas e notórias mulheres livres de cor da cidade crescente. As circunstâncias econômicas e políticas específicas da história colonial francesa e espanhola, única da Louisiana, deram origem a um terceiro extrato da sociedade, uma casta de origem racialmente mista entre o mundo dos fazendeiros brancos e dos africanos escravizados, a gens de couleur libre, ou seja, as pessoas de cor livres. A construção dos papéis de gênero variou para cada um desses grupos. Enquanto para o grupo dominante, ou seja, os brancos, a mulher era sempre subordinada ao homem, entre pessoas de cor, escravizadas e livres, as mulheres tinham uma posição consideravelmente mais poderosa do que seus pares masculinos. Parte da razão para essa mudança das relações de poder eram apenas as realidades demográficas. O número de homens brancos era muito maior do que o número de mulheres brancas, enquanto as mulheres negras superavam os homens negros em 2-1. A dinâmica particular da economia urbana colonial de Nova Orleans havia criado esse desequilíbrio demográfico. Por um lado, a escassez de mulheres brancas era característica do ambiente da fronteira colonial, enquanto, por outro, a alta demanda por trabalhadoras domésticas e varejistas na economia urbana trouxe muito mais mulheres negras do que homens para a cidade. Parte da razão para essa preponderância de mulheres entre afro-americanos livres e escravizados era a questionável opção que as mulheres escravizadas tinham de escapar da escravidão, tornando-se amantes de homens brancos. Já que era costume, quando um homem branco tinha um filho com uma escravizada negra, libertar a mãe, o que liberava automaticamente a criança. Homens de cor livres não tinham acesso a essa via de mobilidade social ascendente. Além disso, a posição frágil da Igreja Católica Espanhola em relação à hostil população francesa havia criado um vínculo estreito entre o catolicismo e as mulheres de cor de Nova Orleans, que constituíam a maioria dos membros da paróquia da Catedral de São Luís. A liderança cosmopolita e de mente aberta dessa igreja demonstrou um grau excepcionalmente alto de abertura ao pluralismo cultural, o que permitiu a coexistência de tradições espirituais europeias e africanas e as amálgamas entre as duas. Portanto, as condições econômicas, demográficas e culturais, somadas à herança cultural feminina da África Ocidental, por exemplo, profissionais religiosas, imagens femininas do divino e fortes laços femininos, geraram tanto a feminização quanto a liderança dominada por mulheres no voodoo de Nova Orleans. Com relação à constelação particular do voodoo de Nova Orleans, de acordo com minha pesquisa, essa religião urbana de base africana da Louisiana não é de origem haitiana, mas surgiu independentemente de religiões semelhantes no Caribe durante o século XVIII. Em relação às hierarquias de gênero, parece que essa tradição do voodoo urbano da Louisiana era predominantemente dominada por mulheres, tanto em seus membros quanto em sua liderança. Uma live inteira dessa playlist foi dedicada a dados históricos sobre a pessoa que foi chamada de essência do voodoo de Nova Orleans, Marie Laveau. Minha pesquisa de arquivo comprovou firmemente a existência histórica dessa figura lendária. Consegui identificar a viúva Paris, Marie Laveau, a mãe cuja natureza caridosa, clarividência, engenhosidade, sabedoria e boas conexões com a elite branca criaram o legado de ser a mulher mais poderosa que existe. No entanto, meu trabalho de investigação arquivística também revela que Marie Laveau tinha 3 filhas e uma meia-irmã com o mesmo nome. Afirmo que tanto a tradição oral quanto posteriormente a história escrita sobre o voodoo de Nova Orleans confundiram essas 5 mulheres e as fundiram em uma personagem mítica.
Na live anterior dessa playlist, quarta-feira, né, examinei as fontes orais sobre o poder de Lavaux para reconstruir a mítica Marie Laveau. Minha avaliação aponta para o fato de que seu famoso poder tinha sua base em seu capital cultural africano, que, por sua vez, era grandemente realçado por sua engenhosa sagacidade e personalidade carismática. Os incríveis relatos da história oral produziram uma imagem altamente ambivalente dessa famosa sacerdotisa, retratando-a como uma bruxa má ou como a mais maravilhosa santa local. Isso a gente viu na live anterior, né, gente? Essa dicotomia entre santa e bruxa representa as apropriações divergentes de Marie Laveau. Parte da população via nela apenas a encarnação do mal, acusando-a de estar conspirando com o próprio diabo. Lembrando que parte dessa perspectiva é fundamentada no racismo, né? Outras pessoas viam nela uma das pessoas mais maravilhosas que já existiram. Abre aspas. Ela era uma ótima pessoa, sem dúvida. Não me importa o que ninguém diga. Fecha aspas. O cerne da história oral parece residir em um conjunto de frases recorrentes, como ela andava como uma rainha, ou ela parecia dona da cidade e tudo mais, e ela podia fazer o que quisesse. Então a gente vê essas frases se repetindo nas descrições, né, nos testemunhos orais das pessoas. Frases como essa criaram um mito de sua posição como rainha reinante dos voodoos. As apropriações de Lavaux por Tallant e Martinez retratam-na quase como uma ditadora totalitária, arbitrária, que usaria a força bruta para defender sua posição de poder e hegemonia, se necessário. Dizem, eles alegam ter ouvido, que Lavaux espancava um rival em público para afirmar quem tinha posição mais poderosa. O pequeno artigo de jornal de 1869, que sugere que a coroação de uma nova rainha ocorreria, tornou-se para Tallant a evidência de que Lavaux, que em sua opinião ainda não queria se aposentar, foi destituída de sua posição como rainha por um conselho de voodoos que havia decidido que ela estava velha demais para esse cargo e elegeu uma nova rainha para substituí-la. Por um lado, não consigo ver essa elaboração justificada por este e pelos outros artigos de jornal que se referem ao incidente. Ele vai pegar esse jornal, essa notícia, né, que vai sugerir a coroação de uma nova rainha e vai simplesmente inventar que isso se refere ao poder de Marie Laveau, né, e coisas assim. Além disso, acredito que a descrição da história feita por Tallant diz mais sobre sua apropriação de Lavaux do que sobre o evento em si. Tallant faz a grande rainha do voodoo parecer uma chefe de gangster, reminiscente do notório padrinho que tinha controle supremo sobre a máfia e seu território. Então ele vai projetar sobre Marie Laveau essas estruturas de poder patriarcal branco, né? Em sua representação, os praticantes de voodoo se transformaram em gangsters de voodoo, que se reúnem em locais secretos para cometer seus crimes indecentes. Consequentemente, suas descrições do que ele acreditava serem os autênticos rituais de voodoo retratam orgias sem sentido, pingando sangue animal, onde as pessoas aparentemente perdiam a razão, principalmente devido ao consumo excessivo de álcool, e se entregavam à barbárie total. Tallant compartilhava essa visão com a maioria dos jornalistas brancos que escreveram sobre Marie Laveau desde o fim da Era da Reconstrução. Essa é provavelmente a razão pela qual seu livro, na minha opinião racista, se tornou um best-seller nacional. Sua apropriação de Lavaux estava em total concordância com a transcrição pública do voodoo dos Estados Unidos da década de 1940, quando foi publicado. Então, estava consoante a estrutura racista dos Estados Unidos dos anos 40. Tallant confirmou os estereótipos negativos que a maioria dos estadunidenses associava ao voodoo e, infelizmente, ainda associa. Em um nível mais profundo,
Sua apropriação da barbárie selvagem da selva africana de Lavaux também confirma a concepção racista das potências coloniais europeias. Para elas, todos os africanos parecem habitar cabanas primitivas ou árvores em matagais, em estado de nudez, praticando a barbárie absoluta com seus ritos fetichistas, sempre associados ao canibalismo. Então, isso é tudo o imaginário branco, né? O próprio fato de todos os africanos escravizados terem vindo de civilizações antigas, altamente desenvolvidas tecnologicamente, com tradições religiosas complexas e ricas, e muitos deles dos numerosos e enormes centros urbanos africanos altamente desenvolvidos, torna-se um paradoxo sob essa perspectiva. Uma leitura tão positiva do passado do negro não condizia com a transcrição pública racista da América supremacista branca. Para Talat, a rainha dos vudus, como o voduísmo em geral, era, em última análise, uma expressão de barbárie imersa em superstições africanas e primitivismo. Assim, ele teve que retratar a liderança de Lavaux como bárbara e maliciosa. Talan também menciona a apropriação de Marie Laveau como santa. No entanto, ele descreve essa abordagem como o desejo de sua filha, Marie-Philomène Legendre, que se tornou a principal promotora dessa imagem. A tentativa desesperada de Legendre de limpar a má reputação de sua família, elevando Lavaux à santidade, parece ingênua para ele. Como ela poderia esquecer que isso foi escrito sobre Lavaux, que dançou com cobras, que bebeu o sangue quente do sacrifício, que entoou canções do Congo ao ritmo dos tambores, e se arrastou pelas ruas na calada da noite para deixar caixões e conjurar bailes na porta de seus inimigos, que foi acusado de cometer sacrifício humano? Para ele, o Talant, né? A santidade não é conciliável com dançar com cobras e cantar canções do Congo, muito menos com acusações de cometer sacrifício humano. Aparentemente, ele não sabia que os primeiros santos cristãos sofriam das mesmas acusações. É só dar uma olhadinha nas histórias, né, dos santos e quem foi canonizado pela igreja. No entanto, certos traços de caráter de Marie Laveau poderiam ser recuperados como santos para Talant. Para ser mais precisa, aqueles traços que se conformavam às características da verdadeira feminilidade do século XIX. Até mesmo o repórter irritado do New Orleans Democrat, que avaliou a moralidade de Lavaux com absoluto desprezo e criticou veementemente seus colegas do Daily Picayune e dos Estados Unidos por suas avaliações, admitiu que é verdade que ela tinha traços redentores. Abre aspas. É uma qualidade peculiar da antiga raça de negros crioulos que eles sejam invariavelmente bondosos e caridosos. Marie Laveau não abriu exceção. Fecha aspas. A dedicação altruísta de Marie Laveau às vítimas das recorrentes epidemias de cólera e febre amarela a elevou ao nível de uma Florence Nightingale. Essa dedicação, de fato, combinava com a natureza caridosa e abnegada que uma verdadeira mulher, entre aspas, né? A ideia de verdadeira mulher deveria ter, de acordo com esse tipo ideal do século XIX. A preocupação de Lavaux com os pobres e os presos também se encaixa no estereótipo de transcrição pública. Seu amor pelos maridos e pelos 15 filhos, esse é o número oficial, seja ele exato ou não, incluindo o próprio fato de ter dado à luz e criado tantos filhos, também se conforma a esse estereótipo da verdadeira mulher, da mulher ideal, da perfeita feminilidade, né? Toda essa ideia de construção cultural de gênero do século XIX. Finalmente, sua devota piedade católica poderia ser reinterpretada como uma característica fundamental desse ideal de verdadeira feminilidade que elevou o gênero feminino ao papel de guardião puro da religião e da moralidade, puro no sentido de não ser contaminado pelo egoísmo inferior, interesses de política, do poder e da vida pública.
Madame Legendre, como sua mãe, uma católica devota, aspirava a se conformar à transcrição pública racista do comportamento moral, segundo a qual qualquer associação com ascendência africana implicava uma mancha de desvio da moralidade. Então, existe toda uma construção de Marie Laveau e de sua filha como santas, como mulheres de Deus, que se encaixavam nesse estereótipo, sendo que esse estereótipo, essa transcrição pública, era racista e moralizante, né? E que via qualquer ligação com a, a cultura negra algo imoral. Enquanto enfatizava os traços de caráter publicamente aceitáveis diante da imprensa, ela acendia velas em todos os cômodos de sua casa em memória da alma de sua falecida mãe. Segundo o Tallant, ela o fez para pedir perdão pelos pecados passados de sua mãe. No entanto, a imagem santa de Lavaux também possui aspectos contra-hegemônicos. Então, veja, à medida que qualquer descrição de atitudes Lavaux vai ser interpretada pelo Tallant como algo que vai se encaixar dentro dos estereótipos pré-determinados por ele. Mas ela não tinha somente essa imagem, esses aspectos que se encaixavam no padrão hegemônico. Ela também tinha esses aspectos contra-hegemônicos. A razão pela qual ela era tão respeitada e procurada entre os afro-americanos pode não corresponder a nenhum desses aspectos que se encaixam no modelo hegemônico da verdadeira feminilidade. Para eles, os afro-americanos, ela era uma santa do tipo Saint Marron, que podia ser invocada em casos desesperados, como fugir da escravidão, escapar de punições legais e remover maldições malignas de parentes conhecidos, chefes e mestres mal intencionados. Além disso, o principal motivo para consultar Marie Laveau era por questões do coração, ou seja, para fazer o marido voltar, conquistar o amor da mulher ou do homem desejado, encontrar um parceiro adequado ou se livrar de um indesejável. Como especialista em casos amorosos, ela se tornou uma autoridade venerada, não apenas pelos afro-americanos, mas também por membros de todos os segmentos da população branca. Dessa forma, ela ganhou influência e poder sobre os brancos. Desnecessário dizer que tal atividade não era um comportamento apropriado na Louisiana racialmente estratificada. Isso me leva à próxima apropriação popular de Marie Laveau. Ela era procurada como oráculo. Este papel oracular que ela assumiu é provavelmente seu lado mais subversivo, pois nessa função ela atuou como conselheira de muitos proeminentes funcionários públicos brancos da cidade ou do estado. Sua sabedoria e comentários perspicazes eram tão respeitados que, disse, não apenas legisladores, prefeitos e governadores da Louisiana a consultaram, mas também líderes políticos de todos os Estados Unidos teriam aparecido de tempos em tempos na sua antiga casa na rua Sandén. Que até mesmo o imperador da China e a rainha Vitória da Inglaterra tenham procurado seus serviços, pode ser um exagero dos historiadores orais, tá? No entanto, tais exageros atestam o fato de que a admiração pelo trabalho de Marie Laveau não conheceu limites entre a população afro-americana da Nova Orleans. No papel de oráculo confiável e respeitável, Marie Laveau conseguiu reverter completamente as relações de poder da cidade. Gente, isso é importantíssimo. Veja que o oráculo não é o papel, não são cartas, não são ossos, não são coisas. O oráculo é a pessoa, tá? O que ela usa são instrumentos oraculares, são ferramentas oraculares, mas o oráculo é a pessoa, tá? E com essa posição de oráculo na sociedade, ela realmente reverteu relações de poder na cidade. Provavelmente, em mais de um caso, esteve em suas mãos decidir o destino dos cidadãos de Nova Orleans ou do estado da Louisiana. Inúmeros artigos de jornal e inúmeras histórias sugerem tais casos. Então, a gente viu em vários artigos de jornais, né, por exemplo,
Na primeira live dessa playlist de voodoo, a gente fala sobre os artigos de jornais, fala sobre várias questões. Na live sobre Marie Laveau histórica, a gente vê essas questões também. E, de alguma forma, as estruturas de poder eram modificadas. A popular canção sobre ela, de Papa Oscar Celestin, relembra, abre aspas, ela era conhecida em todo o país. Pessoas vinham de quilômetros e quilômetros de distância. Ela mostrava como desmascarar aquele voodoo. Todos iam até a dama voodoo, os ricos, os educados, os ignorantes e os pobres. Todas as pessoas vinham de longe e de perto para ouvir aquela mulher maravilha. Eles tinham medo de serem vistos em seu portão. Então eles se esgueiravam pela escuridão só para ouvir seu destino. Segurando véus escuros sobre suas cabeças, eles tremiam ao ouvir o que Maria tinha a dizer. Fecha aspas. Livers, ex-curadora do Museu do Voodoo de Nova Orleans, a educadora e talentosa artista performática por mérito próprio, também enfatizou as habilidades políticas de Marie Laveau. Abre aspas. Minha teoria é, se ela estivesse viva hoje, estaria concorrendo à presidência, porque teria sido prefeita da cidade e governadora desse estado. Sem dúvida, politicamente ela havia dominado a cidade inteira. Fecha aspas. Não é de se admirar que tais histórias subversivas não pudessem ser toleradas pela elite masculina branca governante. A imprensa masculina branca rebateu, abre aspas. Evidentemente, o fato é que quanto menos se fala sobre a vida santa de Lavaux, etc., melhor. Ela foi até uma idade avançada a principal motor e alma das orgias indecentes dos ignóbeis voodooístas, e a sua influência pode ser atribuída à queda de muitas mulheres virtuosas. Fecha aspas. Este autor branco também parece ter se ressentido da forte atração pelos círculos voodoo que várias mulheres da elite branca pareciam ter. Essa temida mulher voodoo não apenas tinha acesso à mente dos principais políticos da Louisiana, como também havia contaminado a pureza moral das vacas reprodutoras da classe dominante masculina branca. Por exemplo, Raul Desfren, uma das testemunhas oculares de Talent, atestou lindamente a participação vívida de mulheres brancas nas notórias reuniões da véspera de São João de Marie Laveau, perto do lago Pontchartrain. Abre aspas. Elas dançavam a dança fecha-feu. Não consigo dançar agora, mas era uma loucura. Às vezes elas eram levadas em uma barcaça bem no lago. 7 de 8 garrafas eram colocadas em um círculo e as dançarinas tinham que dançar ao redor e tudo entre eles. Havia muitas pequenas panelas de fogo ao redor da borda da barcaça. Você não vai acreditar, mas as dançarinas do Fechafô equilibravam velas acesas na cabeça o tempo todo, enquanto dançavam, e as chamas das velas nunca se apagavam. Elas costumavam beber muito rum e champanhe e todo mundo ficava bêbado pra caramba. Elas eram um espetáculo. Havia uma gangue de mulheres brancas que tinha dinheiro e pagavam $10 a Marie Laveau, cada uma para ir aos bailes de fecha-fô. Você as via chegando, todas arrumadas, usando véus grossos, mas quando elas mandavam suas carruagens embora, elas tiravam os sapatos, as meias e todas as roupas, exceto as camisas. Então elas dançavam nas barcaças com velas acesas na cabeça. Marie Laveau ficava no meio, balançando a cabeça e cantando, e elas dançavam ao redor dela em círculo. Você não vê nada parecido hoje em dia, não. Fecha aspas. Apesar de todas as tentativas da elite masculina branca de interromper a tradição dos poderes sobrenaturais de Lavaux, eles falharam em apagar completamente a memória dessa sacerdotisa milagrosa. Seu último recurso tornou-se a cumplicidade na criação de mitos. E é isso que as elites fazem, gente. Criam mitos, criam narrativas para desmoralizar quem vai balançar as estruturas de poder da sociedade.
contradizendo seu forte compromisso com o iluminismo e, portanto, com a rejeição de qualquer forma de superstição primitiva, eles se apropriaram de Marie Laveau como a última grande bruxa americana. Então, eles vão criar essa ficção em torno de Marie Laveau. Por exemplo, John Kendall escreve, abre aspas, havia muita magia em torno dessa casa, assim como em tudo o qual essa curiosa personagem era identificada. Era tão antiga e dilapidada que ocorreu o boato de que era, na verdade, a casa mais antiga de Nova Orleans. E Marie reforçou essa ideia, afirmando que era o lar ancestral dos Lavaux e que 7 gerações de sua família haviam sido criadas dentro de suas paredes. De qualquer forma, ela continuou por anos seu ofício de fabricar amuletos e vender gris-gris para quem precisasse. Estranhamente, suas pretensões eram amplamente reconhecidas, não apenas entre os negros, mas também entre os brancos. E temos a autoridade de um vizinho, Sir George Kenyon, para a declaração de que depois de escurecer, em quase todas as noites, era possível ver carruagens chegando à porta de Marie e damas veladas, elegantemente vestidas, descendo e entrando apressadamente para comprar o que a velha bruxa tinha à venda. Você poderia obter os amuletos dela para aumentar sua fortuna no amor, nos negócios ou na política. Ela lia sua sorte com cartas ou com uma xícara de chá, como você preferisse. Uma fraude descarada, sem dúvida, mas o dinheiro jorrava em seu colo até o último dia de sua vida perversa. Fecha aspas. Eles também tiveram sucesso em outro nível mais amplo. Ao final da Guerra Civil, eles haviam alcançado quase completamente seu objetivo de difamar todas as formas de cultura africana. Muitos afro-americanos, especialmente aqueles que se voltaram para as denominações protestantes, identificaram Marie Laveau como uma malvada desprezível que entregou sua alma a Satanás. E isso, gente, é a corrente mais comum entre os evangélicos hoje, tanto protestantes quanto evangélicos, tá? Nessa apropriação de bruxaria, Marie foi identificada como diaba, gata do inferno, ou como lembra o seguinte depoimento de Harrison Camille, um demônio em pessoa. Em uma entrevista conduzida pelo projeto de escritores da Louisiana, o Sr. Camille orgulhosamente declarou que era cristão batista há mais de 50 anos. Então declarou, abre aspas, Marie Laveau, meu Deus, sim, eu conheço essa mulher. Não quero dizer que a conheça para falar com ela, mas a conheço bem o suficiente para me manter longe dela. Eu não quero ter nada a ver com ela. Vou lhe dizer, essa mulher tinha 1000 demônios dentro dela. Ela mesma era um demônio e eu tenho uma boa lembrança. Fecha aspas. E antes da gente continuar, eu quero trazer um projeto de vida afrocentrada, né? Deixa eu só ver quem mais chegou, se tem comentários. Jesus a Chopi, quero ver gente bonita enchendo esse chat de mensagens. E gente bonita vira membro e apoiador. Corre ativar sua membresia ainda hoje. Corre na campanha do Apoia-se. Gente, importantíssimo. Domingo tem sorteio de livros e cursos. Só apoiadores ativos, só membros ativos do canal é que vão concorrer, hein? É isso aí. Fiquem atentos. Já deixa seu like, hein? Que é muito importante. Shirley, boa noite, doutora Ângela a todos. Boa noite, membra do canal. Seja muito bem-vinda. Maria Helena Amaral, membra do canal. Boa noite a todos. Grande alegria por participar da comunidade. Boa noite, doutora Inestra. Boa noite, querida. Obrigada pela presença e pelo carinho, hein? Jesus é Chopi. Melhor que não vire santo. Se eu virar santo da Igreja Católica e me revirar no túmulo. Exatamente. Até essa semana eu ouvi uma mentora minha, né? Ela é historiadora, falando exatamente sobre isso, né? É que quem vira santo da Igreja Católica é porque nunca foi bruxo de verdade, né? Porque a bruxaria
todas essas relações contraculturais, contra-hegemônicas, elas nunca vão ser reconhecidas de fato pelas estruturas de poder dominante, tá? Por aqueles que querem a centralização do poder. Então, se um dia a gente vira santo, né, canonizado pela igreja, significa que a gente não fez trabalho bom o suficiente contra a corrente, contra essas estruturas hegemônicas. Então, é bem isso. Importantíssimo, gente. E aí a gente vai para a parte da minha a minha construção de Marie Laveau, né? Uma profetisa afrocêntrica. Em minha opinião, a contribuição de Lavaux para a história pode ser melhor descrita como o trabalho de uma profetisa afrocêntrica. Embora católica devota, ela estava comprometida com suas raízes culturais não cristãs, principalmente sua herança africana, mas também, menos significativamente, sua origem parcialmente nativa estadunidense, com a melhoria da vida de seus irmãos e irmãs afro-americanos. Fiel a todas as tendências de sua ancestralidade caleidoscópica, Lavaux é para mim a personificação mais convincente do que Cornel West chama de liderança profética em seu volume Race Matters. Nesta apropriação do poderoso papel de Marie Laveau como líder dos voodoos de Nova Orleans, estou me baseando na abordagem de James Scott à liderança carismática. Seu conceito de carisma não está conectado com as faculdades incomuns de um líder carismático, embora ele não negue a existência ocasional deste último. Seguindo o exemplo de sociólogos como Pierre Bourdieu, ele localiza o carisma nas transcrições ocultas da comunidade específica do líder carismático. Então, o carisma, ele está nessas transcrições da comunidade que vão projetar para o líder. Então, ele afirma o seguinte, abre aspas, o carisma, como normalmente é entendido, tem um ar suspeito de manipulação. No uso comum, sugere que alguém possui uma qualidade ou aura pessoal que toca um nervo secreto que faz os outros renunciarem à sua vontade de segui-lo. O termo magnetismo pessoal é frequentemente usado, como se figuras carismáticas tivessem uma força que alinhasse os seguidores como tantas limalhas de ferro presas em seu campo de força. No momento em que insistimos na importância da transcrição oculta para a produção social do carisma, instauramos a reciprocidade que está no centro do conceito. Então, vamos entender esse conceito específico de carisma, né? Que a gente precisa insistir na importância dessa ideia de transcrição oculta para essa produção social do carisma. Como os sociólogos gostam de apontar, o caráter relacional do carisma significa que alguém tem carisma apenas na medida em que outros o conferem a ele. É a atribuição de carisma que estabelece o relacionamento. Sabemos também que tais relacionamentos são frequentemente altamente específicos e relacionais. O que é carismático para um público não é convincente para outro. Então, carisma é atribuído pelo público, tá? Fecha aspas aqui. Então, de sua perspectiva, são as transcrições culturais e sociais ocultas dos seguidores que determinam a influência da figura pretensamente carismática. Abre aspas. O papel de heroína, neste caso, é em grande parte roteirizado antecipadamente nos bastidores por todos os membros do grupo subordinado. E o indivíduo que preenche esse papel é aquele que, de alguma forma, por meio da raiva, da coragem, de um senso de responsabilidade ou indignação, reúne os meios para falar em nome dos outros e chega ao poder. Fecha aspas. Nesse sentido escocês, Marie Laveau não precisava ser eleita como sua representante oficial e governante, a rainha dos voodoos. O status de Laveau como heroína e líder dos voodoos de Nova Orleans
abre aspas, dependia centralmente de ter falado em nome em um sentido bastante literal de todas, fecha aspas, de todas as pessoas marginalizadas e problemáticas da cidade crescente que haviam recorrido à religião voodoo em busca de ajuda. Então ela representava esse grupo, ela falava em nome dos marginalizados. Como Scott disse, eles não a nomearam para o cargo de porta-voz, mas definiram esse papel. Tá? Então, esse papel foi definido pelo grupo em torno dela. A compreensão de Scott sobre a liderança carismática não é uma questão manipulativa e de cima para baixo, mas uma relação igualitária, mútua, baseada nas transcrições ocultas dos membros de um grupo subalterno que compartilham a mesma opressão e, portanto, se identificam com o discurso do líder carismático. A análise de Scott do carisma da senhora Poyser e seus seguidores se aplica, creio eu, também a Lavaux e aos voodoos de Nova Orleans. Abre aspas. Aqueles que então cantam os louvores da senhora Poyser estão longe de ser meros objetos de manipulação. Eles se reconhecem genuinamente em sua fala. Ela fala genuinamente por eles. Um relacionamento que historicamente foi visto como uma relação de poder, manipulação e submissão, torna-se, sob essa perspectiva, um vínculo social de genuína mutualidade. A poderosa valência emocional do discurso ou ato carismático para grupos subordinados, seu senso de euforia, alegria, libertação, depende de encontrar essa ressonância na transcrição oculta. Fecha aspas. O que criou o papel dominante de Lavaux entre os vários praticantes religiosos de base africana na cidade crescente e o respeito amoroso por ela de muitos afro-americanos de Nova Orleans, mais do que qualquer outra coisa, foram suas transcrições ocultas compartilhadas. Tá? Transcrições ocultas, então, são essas expectativas, essas elaborações, essa confiança automática, essa mutualidade, essa identificação, tá? Scott escreve, abre aspas, o vínculo aqui descrito não é um elo místico de solidariedade humana, é o discurso compartilhado da transcrição oculta, criado e amadurecido nos cantos e recantos da ordem social, onde grupos subordinados podem falar mais livremente. É somente quando essa transcrição oculta é abertamente declarada que os subordinados podem reconhecer plenamente a extensão em que suas reivindicações, seus sonhos, sua raiva são compartilhados por outros subordinados com os quais não tiveram contato direto. Fecha aspas. Então, quando Marie Laveau se manifestava, aquilo que estava oculto nos corações daquelas populações subordinadas vinha à tona. Eles se identificavam, eles se viam nela. Tá? Quando Marie Laveau entrou orgulhosamente na Praça Congo e em seu caminho superou majestosamente os policiais intimidadores que queriam impedi-la de fazê-lo, ela simplesmente os hipnotizou e entrou. Ela o fez diante de uma enorme multidão afro-americana, acrescida de um bom número de observadores brancos curiosos, ou seja, diante de uma grande plateia. Sua maneira elegante e autoafirmativa de aniquilar o poder de um sistema supremacista masculino branco, expressa nessa cena, falava em nome de todas as pessoas de cor, livres e escravizadas, na cidade, especialmente em nome das numerosas mulheres livres de cor. Ao mesmo tempo, ela agia em nome de todas as mulheres da cidade que sofriam debaixo da dominação e da brutalidade masculinas. Portanto, o poder de Marie Laveau reside, em última análise, nas pessoas em nome das quais ela agiu, os voodoos de Nova Orleans e as mulheres livres de cor. Não apenas ela,
Mas muitas mulheres livres de cor também tiveram influência na elite masculina branca. Caminhavam orgulhosamente pela cidade, possuíam propriedades e se envolveram em quase tudo o que queriam, exceto ocupar cargos públicos que lhes eram negados. Não apenas ela, mas muitas dessas mulheres negras livres ignoraram as crescentes restrições que buscavam restringir sua liberdade dolorosamente conquistada durante o período anterior à Guerra Civil. Nem todas estavam ativamente envolvidas no voodoo. Na verdade, provavelmente a maioria delas não estava. No entanto, todas elas eram constantemente acusadas de sê-lo, porque sua coragem, autoafirmação, beleza e riqueza econômica não podiam ser explicadas a partir de uma perspectiva protestante e anglo-norte-americana. Para os brancos protestantes e anglo-norte-americanos, não é possível explicar por que que uma mulher tem tanto poder e liberdade sem ser por bruxaria, entendeu? Tá no imaginário branco, que a gente fez uma live só sobre isso, sobre o medo branco, né? Por isso, todas essas mulheres fortes, livres, independentes, poderosas, que eram negras, elas eram vistas como os voodoos, porque era uma tentativa da sociedade machista branca de explicar o porquê elas tinham tanto poder. Esse comportamento feminino estrangeiro para os anglo-norte-americanos brancos tinha suas raízes na África Ocidental e sua formação particular na economia urbana de Nova Orleans. Todo o poder e controle que o grupo recém-dominante havia estabelecido com sucesso durante as primeiras 5 décadas do século XIX pareciam ruir diante dessas mulheres impressionantes. Como Marie Laveau, muitas delas se reuniam em esferas contrapúblicas para praticar a bricolagem do voodoo de Nova Orleans. Essa notória religião da contracultura, incluindo suas formas de liderança, foi forjada a partir das contradições em que viviam as mulheres e os homens que a criaram, a fim de dar sentido e esperança à sua existência. Portanto, as histórias do poder de Marie Laveau são testemunhas comoventes das transcrições ocultas de resistência inscritas na história da cidade crescente. Em um nível mais amplo, elas expressam a luta por esperança e empoderamento de qualquer grupo marginalizado nas Américas urbanas. Audre Lorde nos ensinou que as ferramentas do mestre jamais desmantelarão a casa do mestre. Ou seja, você não vence a classe dominante usando as mesmas armas que ela usa. De fato, essa percepção parece capturar a essência das estratégias de Lavaux. Essa sábia sacerdotisa voodoo devia estar muito familiarizada com o impacto da cultura europeu-americana em sua herança africana. Ela entendia que os povos africanos, suas tradições e senso de identidade sofriam com a hegemonia europeia. Os vestígios sangrentos do imperialismo cruel que se manifestavam na sociedade escravista de plantation em que ela vivia eram óbvios demais para escapar da mente de uma pessoa inteligente e orgulhosa. No entanto, não há evidências de que ela desejasse derrubar os grupos europeus e estadunidenses dominantes ou que os invejasse por qualquer poder que tivessem. Parece, da perspectiva dela, que não havia sentido em se tornar como seu opressor. Talvez por ser em parte europeia, possivelmente em parte indígena americana, e ter laços estreitos com brancos e nativos, ela pudesse ter visto isso ainda mais claramente. Em vez disso, ela escolheu uma vida dedicada a servir os espíritos de seus ancestrais e a criar equilíbrio e justiça em seu ambiente multiétnico e multiclasse. Assim, Marie Laveau tornou-se amplamente respeitada em todos os setores de sua cidade, apesar de, na verdade, levar um estilo de vida verdadeiramente subversivo. Ao dar credibilidade e respeitabilidade à cultura africana, ela minou todo o sistema escravista, etnocêntrico e de supremacia branca, baseado na inferioridade cultural e moral africana.
Além disso, ao dar respeitabilidade à sua posição de poder como mulher, ela desafiou a profunda misoginia e androcentricidade do mesmo sistema. Ser respeitada e subversiva ao mesmo tempo, portanto, não é uma contradição, mas sim a genialidade de Lavaux. Deborah King aponta para o desafio que os múltiplos perigos para as mulheres negras geraram em relação à formação de seu senso de identidade e comunidade. À medida que suas múltiplas formas de opressão as levaram a múltiplas lutas por libertação, como o movimento trabalhista, o movimento pelos direitos civis, o movimento feminista, etc., elas foram forçadas a adquirir uma consciência múltipla. King vai além do famoso conceito de dupla consciência do Du Bois, apresentado em Almas da Gente Negra. Abre aspas. Sempre se sente a sua dualidade. Uma americana, uma negra, duas almas, dois pensamentos, dois esforços irreconciliáveis, dois ideais conflitantes em um corpo escuro, cuja força obstinada por si só o impede de ser dilacerado. A história do negro americano é a história dessa luta, desse anseio por alcançar a masculinidade autoconsciente, por fundir seu duplo eu em um eu melhor e mais verdadeiro. Nessa fusão, ele deseja que nenhum dos antigos eu se perca. Ele não africanizaria a América, pois a América tem muito a ensinar ao mundo e à África. Ele não branquearia sua alma negra em uma enxurrada de americanismo branco, pois sabe que o sangue negro tem uma mensagem para o mundo. Ele simplesmente deseja tornar possível a um homem ser negro e americano, sem ser amaldiçoado e cuspido por seus semelhantes, sem que as portas da oportunidade se fechem rudemente em seu rosto. Fecha aspas. Embora, de outra forma, profundamente ciente da situação particular das mulheres negras e de suas tremendas conquistas, sem as quais a sobrevivência de seu povo não teria sido possível, Du Bois não reflete adequadamente a realidade delas nesse conceito. A fragmentação da identidade, no sentido pós-moderno da expressão, foi particularmente trágica para as mulheres negras livres de Nova Orleans, de origem racial predominantemente mista. Então, é um entendimento importante aqui, gente, que tem a ver muito com todos os tipos de violência que uma única pessoa pode sofrer. Então, veja que existe ao ideal de pessoa. Quando a gente fala pessoa, na nossa sociedade, é pessoa, o homem branco cis hétero, tá? O homem branco cis hétero é a pessoa social, aquele que tem todos os privilégios possíveis e imaginados. Ah, mas homem branco também pode ser pobre, pode ser o quê? Pode, mas nós estamos falando de uma estrutura de poder. Nós estamos falando daquilo que é considerado padrão. O homem negro, ele tem essa dicotomia dentro dele. Ele é um homem, mas ele é negro. Ele também, ele é tanto dentro do padrão quanto fora do padrão. A mulher, a mulher branca, ela é branca, mas ela é mulher. Então ela está dentro, mas também está fora. Agora pense na mulher negra, que ela está completamente fora de qualquer tipo de espectro de poder. E tem todas as camadas de violência, é isso que Patrícia Hill Collins chama de interseccionalidade, tá? Que são todas as estruturas de poder convergindo numa única pessoa, e uma pessoa que não pode simplesmente se vender e, ao mesmo tempo, se vende para sobreviver, vende a sua identidade. E aí a gente viu, por exemplo, na playlist Bom Livro aqui do canal, né? E até eu fiz do recorte, saiu hoje aqui no canal Recorte, de que supremacistas brancos nem sempre são brancos. A gente vê o Nick Fuentes, né, nos Estados Unidos, que é um não branco, mas que está ali entre os supremacistas brancos. E aí as pessoas se vendem e acabam entrando em crises dentro do sistema para quê? Não somente para ter poder, mas para sobreviver no sistema. E tem aqueles que estão ali para massacrar os seus semelhantes. Massacram os seus semelhantes.
vendendo a parte que não se encaixa na hegemonia. Então, nós estamos falando especificamente dessas interseccionalidades. E são essas questões que vão trazer a complexidade do que Marie Laveau foi, historicamente falando, tá? De como esses mitos são políticos, divididas entre dois mundos, excluídas de ambos, incluindo suas respectivas normas de classe, raça e comportamento de gênero, elas moldaram identidades distintamente próprias, como Virginia Gould demonstrou. Como as mulheres geralmente faziam no século XIX, elas se comprometeram com inúmeras instituições de caridade. Chamadas a uma vida de serviço, elas fundaram suas próprias ordens religiosas. As Irmãs da Sagrada Família, né, no caso da Gould, quando a Igreja Católica negou-lhes aceitação em qualquer uma das ordens existentes. Ah, não cabemos? Então vamos fazer a nossa. Ao contrário das mulheres brancas de sua época, que eram restritas à vida em casa, a maioria das mulheres negras livres não podia contar com protetores ou provedores masculinos e tinha que recorrer à sua própria força como indivíduos independentes. Elas participavam ativamente da vida profissional e eram empresárias de sucesso. Isso é século XIX, gente. Embora proprietárias, sem tutores legais, o que era possível para mulheres, segundo a lei da Louisiana, e, portanto, participantes de um sistema econômico opressivo e membros fiéis da Igreja Católica, e, portanto, participantes de um sistema religioso opressivo. Muitas delas ousaram minar o sistema, Lavaux sendo o principal exemplo, valorizando sua herança africana como guardiãs da cultura, ou seja, como sacerdotisas das casas de voodoo. A fragmentação múltipla de suas identidades e sua consciência polimórfica e poliglota permitiram que essas mulheres vissem mais, no sentido de estarem mais conscientes de realidades não ditas do que qualquer outra pessoa em sua sociedade. Portanto, não é surpreendente que algumas delas tenham assumido formas incomuns de liderança, acessíveis apenas a elas. Afro-americanos em Nova Orleans, livres e escravizados, passaram por uma grande crise de significado durante o período anterior à Guerra Civil Americana. Após um período de relativa independência e crescente igualdade sob o domínio espanhol, o governo estadunidense foi extremamente opressor e negou-lhes, um a um, a maioria dos direitos legais que haviam conquistado até então. Somente uma mulher livre e negra como Lavaux poderia proporcionar o tipo de liderança profética que Cornel West descreve como capaz de afastar essa crise de significado, inspirando esperança apesar das adversidades. West vincula seu conceito de liderança profética à busca por uma comunidade saudável. Por exemplo, ele sustenta que Malcolm X sabia, como poucos líderes afro-americanos, que o encontro dos negros com o absurdo na sociedade racista americana gera uma profunda necessidade espiritual de afirmação e reconhecimento humano. No entanto, na visão de West, Malcolm X não era capaz de compreender a centralidade da religião e da música, as mais espirituais das atividades humanas, na vida negra, porque rejeitava o que era mais característico da religião e da música negras, seu caráter cultural híbrido, do qual a complexa mistura de elementos africanos, europeus e ameríndios é constitutiva de algo novo e negro no mundo moderno. Malcolm X era muçulmano, por isso ele rejeitava boa parte da identidade negra. Buscando corrigir essa omissão, West encontra no jazz, a música clássica afro-americana, uma metáfora para uma visão de uma identidade comunitária, individual, cultural, política e espiritual afro-americana saudável. É saudável no sentido de que afirma tanto o amor próprio negro quanto a autodeterminação negra. Essa saúde está enraizada em seu status florescente dentro de uma sociedade multicultural e democrática, os Estados Unidos, entre aspas, democrática, né? E em seu reconhecimento de suas próprias origens multirraciais. Aqui ele elucida, abre aspas,
Uso o termo jazz aqui como um modo de estar no mundo, um modo improvisacional de disposições proteicas, fluidas e flexíveis em relação à realidade, desconfiando de pontos de vista desconfiando daquele discurso ou isso ou aquilo, pronunciamentos dogmáticos ou ideologias supremacistas. Como acontece com um solista em um quarteto, quinteto ou banda de jazz, a individualidade é promovida a fim de sustentar e aumentar a tensão criativa com o grupo. Uma tensão que produz níveis mais elevados de desempenho para atingir o objetivo do projeto coletivo. Fecha aspas. Sugiro que Lavaux, como um ser histórico e mítico, incorpora precisamente a liderança jazzística e profética que o West busca em nossa própria era conturbada. Como líder religiosa respeitada, curadora, comunitária, experiente, estrategista sábia, transcultural e transclassista, e simultaneamente guardiã fiel da sua própria herança cultural e espiritual africana oprimida, o seu exemplo pode, de fato, fornecer uma resposta oportuna, alternativa de liderança. Nesse sentido, aproprio-me de Marie Laveau não apenas como uma profetisa afrocêntrica jazzística de Nova Orleans do século XIX, mas também como uma líder profética para os nossos tempos, a quem podemos legitimamente buscar abraçar e compreender à luz das nossas preocupações teóricas atuais. Sua liderança, engendrando uma complexa fragmentação do eu e da sociedade, foi eminentemente pós-moderna. Suas estratégias inovadoras de ação em um mundo em rápida transformação foram extraordinariamente neomodernas. E seu compromisso cultural e espiritual holístico foi profundamente afrocêntrico. E aqui eu tenho um desenho, né, chamado A Nurse Mammy, um desenho de E. Campbell, em George Washington Cable, de fevereiro e abril de 1886, tá? Lembrando que a maior parte da força de trabalho de Nova Orleans antes da Guerra Civil constituía-se de trabalhadoras domésticas. Assim, a maioria das crianças da elite branca cresceu sob os cuidados de mamães negras que incutiam em seus protegidos crenças de base africana em forças sobrenaturais, incluindo o poder dos feitiços voodoo. E eu estou projetando agora as referências bibliográficas que eu utilizei para essa reflexão de hoje, né? E que, assim, encerra uma sequência de lives, né? Foram 7 lives da playlist Voodoo, para que a gente utilize isso e comece a pulsar dentro de nós essa postura e essa resistência de Marine Laveau na sociedade, com tudo o que ela representa. E eu preciso dizer que a minha tese de doutorado, ela realmente reflete isso dentro de mim. Todas as vozes silenciadas pelas culturas hegemônicas, pelas estruturas supremacistas, misóginas, classistas, centralizadoras dos monoteísmos, né? Essas vozes silenciadas precisam ser ouvidas hoje. A minha tese de doutorado é exatamente isso, deflagrando as violências, deflagrando as resistências e mostrando aquilo que ainda continua reverberando em nossos dias. Muito daquilo que se fala nas redes, nos vídeos, isso aqui, olha só, as igrejas neopentecostais, isso aqui é sempre o mesmo discurso, como se os neopentecostais tivessem nascido ontem, como se os neopentecostais fossem o alvo ou a raiz de tudo que existe de ruim, como se a gente não soubesse que a raiz são os monoteísmos, são as monoculturas. E essas monoculturas é que precisam ser deflagradas. E a gente vê que o racismo, principalmente o racismo religioso, é também fruto dessas monoculturas. E pessoas estão morrendo diariamente
tanto feminicídios, como a população negra, a população trans, todos esses grupos estão sendo sistematicamente mortos pelas mesmas estruturas. E nós precisamos nos levantar ao estilo de Marie Laveau e começar a furar essa estrutura de poder. Começar a balançar a estrutura. E não querendo tomar o poder. Agora nós vamos tomar o poder. Poder é o que nós temos que destruir e não tomar. E a minha tese é um convite a isso. Um convite completo. A destruição de tudo que nos mata, a destruição de tudo que mata e que desvirtua o que é genuíno na nossa sociedade. E quero te convidar para o lançamento do nosso novo livro, né? Uma reflexão nos estudos sobre a deusa, também como uma forma de resistência, um conteúdo que foi retirado da tese por causa de crenças pessoais de membros da banca. Amanhã, dia 27 de setembro de 2025, às 18 horas, estaremos ao vivo aqui para uma live de lançamento com sorteios de brinde dentre todos os que adquiriram esse livro na pré-venda. Lembrando que todos os que adquiriram até hoje, 26 de setembro de 2025, todos os exemplares já foram postados, estão a caminho, tá? É tanta coisa que eu preciso mostrar para vocês. Deixa eu só mostrar para vocês. Isso aqui é comprovante aqui os códigos de rastreamento dos correios. Olha isso, olha o tamanho. Isso. Tem mais, calma. Tem mais um aqui. Olha isso. Comprovantes de códigos de rastreamento dos correios. Todos enviados. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso ter tempo para mandar um por um, porque são mais de 70, né? Mandar um por um os códigos por e-mail para vocês. Não se preocupe, vocês vão receber o código, tá? Mas enquanto vocês não recebem, não se preocupe. Está a caminho, está indo já, beleza? Isso é o mais importante. Antes de eu olhar o chat para comentários, dúvidas, né? Deixa eu só dar o aviso da programação. Domingo, às 17 horas, último domingo do mês, temos live de sorteio de livros e cursos. Então, quem está concorrendo? Todos os apoiadores da campanha do Apoia-se, apoia.se/AngelaNatel, apoiadores que estiverem ativos e em dia com seus apoios, tá? Quem está inadimplente não concorre. Também, há membros do canal que estão com sua membresia ativada. Sim, porque às vezes o YouTube desativa sua membresia. Então, todo mês você tem que olhar lá e manter ativa para concorrer, beleza? Vamos ter também alunos de 2 cursos, do curso de Fenomenologia da Religião e o Livro de Reis. Então, quem adquirir esses 2 cursos até domingo está concorrendo também, tá? E vamos ter livro para o pessoal que está ao vivo e vamos ter os 4 livros da nossa rifa. Últimos dias para concorrer. Adquira a rifa, gente. Rifa de setembro, é só entrar no meu Linktree ali, lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. No Linktree, ali tem a rifa de setembro, com R$10, você já concorre. Pagou R$10, ou 20, ou 30, manda um e-mail com seu nome completo para eu ter para registrar para suas chances, tá bem? Importantíssimo. 4 ganhadores neste domingo da rifa, tá bem? E na próxima semana, dia 1º de outubro, às 19 horas, vamos falar sobre runas e runologia. Importantíssimo, a parte científica, o que são runas, o estudo das runas a partir da perspectiva científica,
Vamos aprender na semana que vem, quarta-feira, às 19 horas. E na sexta-feira, a primeira live da playlist A Invenção do Antigo Israel. Vou começar a traduzir esse livro para vocês, o primeiro capítulo, dia 3 de outubro, às 19 horas, A Invenção do Antigo Israel, capítulo 1, textos parciais e histórias fraturadas. Vamos entender como o silenciamento da história palestina começa dentro da universidade, dentro das pesquisas, já na fala dos pesquisadores, nas suas publicações, e a cumplicidade da academia com o genocídio palestino através da invenção do antigo Israel. Não percam, gente, tá? Importantíssimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comentários. Jesus da Shopee, ótima live, arrasou. Muito obrigada, querido. Maria Helena Amaral, que bom será receber seu livro, doutora Ângela. Sim, querida. Todos já foram com dedicatória, hein? Com muito carinho. Lembrando que vocês recebem o livro, né? Com o meu novo cartão de visita, que agora é chique, tá? E com o marca-página personalizado também, tá? Então, vocês recebem completinho, e é lindíssima essa obra com a deusa Xerá, a deusa árvore aqui, vocês vão receber, inclusive foi um exemplar para o Canadá, né? E vai um exemplar também que vai para a França, isso é maravilhoso. Jesus da Shopee, só live imperdível na programação. Obrigada, muito obrigada mesmo. Gente, importantíssimo. Depois entre na aba de vídeos ao vivo e vejam todas as lives agendadas. Já cliquem lá no sininho, mas não confiem no YouTube, hein, gente? Vocês têm que marcar na agenda de vocês para não, porque às vezes ele não avisa, beleza? Tem que estar esperto. Jesus da Shopee, Marie, mais uma figura histórica folclórica, foi um marco de resistência, realmente é uma história bem interessante. Sim, e olha, mexeu muito comigo fazer essa pesquisa, por isso que, assim, do nada eu comecei, eu sei que né, foi falar de voodoo no meio, o que voodoo tem a ver com pesquisa? Ah, Ângela, comentaram lá, fala de Bíblia, volta a falar de Bíblia, como se isso que nós estudamos não tem relação com os textos bíblicos. Claro que tem relação, gente. Nós estamos trabalhando com construção mitológica, com construção de poder político, nós estamos falando de dominação. Isso também é formação de texto bíblico. Tem os mesmos processos, gente. Nós não podemos esquecer disso. Jesus da Shopee. E já coloquem para receber notificação das lives. Isso mesmo. Importantíssimo. Quando eu quero ver uma live, eu ativo o sininho da live, mas eu também agendo na minha agenda do Google, porque daí, ou escrevo onde eu vejo aqui, para não perder, porque eu não confio nessas ferramentas. Já teve gente que chegou aqui, não fui avisado. Então, não fique refém dessas ferramentas. Coloquem, anotem tudo quanto é lugar para não perder, beleza, gente? Jesus da Shopee. O pessoal acha que a única religião a ser estudada é a cristã e suas seitas. Sim. Olha, um monte de homem vem, e eu preciso dizer, é tudo homem, tá? Que vem reclamar que você tem que falar isso, você tem que ensinar aquilo, você tem que ensinar, como se fosse o umbigo do mundo, né? Se acha o umbigo do mundo, o centro do universo. Como se a gente não pudesse estudar sobre mulheres pretas de voodoo, né? Como se a gente não pudesse estudar sobre tudo que não é hegemônico. Então, é importante a gente passar na resistência também, em vez de ficar discutindo, ai, Jesus inventado pelos romanos, como se isso fosse importante de alguma maneira, ou tivesse algum fundamento. Primeiro inventaram um mito, né? Uma mentira de que os romanos criaram Jesus. E agora ficam aí lambendo o pau do outro para discutir, debater, coisa que não tem relação nenhuma. E, principalmente, não cria nenhum tipo de resistência ao poder hegemônico. Apenas continua lambendo o ego masculino branco das lives por aí.
Pode observar. Então, se você assiste, comenta, compartilha nos vídeos desse povo, você é cúmplice. E não vou nem me desculpar por isso, tá? Porque você que está se enfiando nesses buracos daí da internet. Então, vamos continuar resistindo, vamos continuar criando uma cultura de resistência, de apoio mútuo, de sobrevivência, de não aplaudir o poder hegemônico, de não ficar se alinhando às estruturas de poder, e muito menos amaciando o ego de gente que precisa se mexer para que as coisas aconteçam, beleza? Então, nós vamos, a partir de agora, mergulhar numa nova aventura de tradução de livro. Nós amanhã vamos já fazer o lançamento. Vamos ter muitas novidades aí para frente, tá? Que eu estou me segurando para não contar, mas espero que vocês aproveitem muito tudo que esse canal tem a oferecer, tudo que as minhas redes têm a oferecer. Cliquem no Linktree, o meu Linktree que está no chat fixado lá em cima, aqui. Esse Linktree, gente, que está na descrição de todos os vídeos do canal, você tem muitas possibilidades. Aproveite os cursos gratuitos aqui no canal, adquira meus cursos, venha fazer uma consulta de tarô comigo. Lembrando, gente, as cartas de tarô, elas são espelhos, elas não preveem futuro, elas não inventam coisas. Nós não tiramos coisas que não existem, o futuro não existe ainda, você faz o seu futuro. As cartas, elas são instrumentos oraculares para que a gente se olhe no espelho e veja coisas que a gente não está prestando atenção em nós mesmos, tá? Nós precisamos trabalhar nós mesmos. Então, se quiser, é muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a uma consulta de tarô comigo, para nós trabalharmos as nossas próprias existências nessa sociedade tão desigual, beleza? Vamos permanecer juntos na resistência. Muito obrigada pela participação, pelos comentários, pelas curtidas, tá? Por todo o carinho de vocês e pelos 20.500 inscritos aqui no canal, que eu sou muito feliz e grata por cada um de vocês, tá? Grande abraço, nos vemos amanhã no lançamento do livro às 18 horas. Ótimo final de semana e até a próxima, pessoal!